Queridos, queria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16. Eu queria que você prestasse bastante atenção na palavra, porque isso pode mudar a minha vida e a sua vida. Amém? A palavra de Deus em Provérbios 16, 1 nos diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos dos homens lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. É interessante que a palavra nos diz que nós que somos seres humanos, nós planejamos, nós colocamos muitas vezes nossas vidas, projetando, né? Mas a palavra de Deus nos diz que a resposta vem de quem? Vem de Deus. No versículo 2, ele fala que todo o caminho do homem parece puro, mas é o Senhor que avalia o espírito. Sabe por quê? Porque Deus, ele é onipresente, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Eu errei aí, mas é onisciente que eu queria falar. Amém? E o Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio, que é o poder da escolha. E glória a Deus, nós que tememos ao Senhor. Amém? Porque nós cremos que é o Senhor que dá a direção àquilo que nós vamos fazer. E eu queria compartilhar com vocês, né, sobre uma história que mexe muito comigo, e eu estudando um pouco sobre ele, tem várias riquezas. Eu aprendi muitas coisas, eu vou citar algumas aqui, porque eu acredito que tem muito mais, mas Deus deu direção a esses pontos. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, Jesus, em Gênesis, capítulo 16. Travando a língua. Gênesis 16. Gênesis 13, tá? Gênesis 13. No versículo 5. Gênesis 13, de 5. Amém? A palavra de Deus nos diz: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Antes de eu ler, Ló, ele era sobrinho de Abrão. Abrão, ele tinha um irmão chamado Arã, e ele havia morrido. Então, quando Deus visitou Abrão, ele levou com ele o sobrinho chamado Ló. E com essa caminhada, eles enriqueceram, tanto Abrão quanto Ló. E aí eu vou continuar lendo. E versículo 6. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre a cidade do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Gente, que passagem maravilhosa. O quanto nós podemos aprender com essa história de Ló. É interessante que
antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Ló, ele foi cativo, ele foi preso, né? E Abrão, ele teve que lutar para resgatar o seu sobrinho com os 318, né, bispo? 318 valentes. Então, assim, a gente percebe, se você for estudar Gênesis, que Ló estava sempre à beira. Ele está sempre em perigo, né? Mas, o que nós podemos aprender com a vida de Ló? Primeira coisa que eu entendi, que nós precisamos aprender. Querido, a palavra de Deus nos diz que Abrão, ele falou para Ló, olha, escolhe o lugar que você quer. Escolhe qual lugar que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então ele teve a escolha. Porém, você pode ver que Ló, ele escolheu pela aparência. Fala comigo assim, nem tudo que reluz é ouro. Fala para o irmão que está do seu lado, nem tudo que reluz é ouro. Vigia nas suas escolhas. Queridos, faça escolhas segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. Como é difícil isso. Vou repetir, faça escolhas segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus nos diz que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Mas é só por causa disso? Não. Porque como nós somos servos do Senhor, Ele quer que nós venhamos ao quê? A obedecer. O servo obedece. Deus quer dar direção à minha vida e à sua vida. Ló escolheu, a sua escolha foi baseada na aparência externa. Nós temos vivido dias difíceis. Nós temos vivido dias onde valores têm sido quebrados. Onde muitas vezes, né, nós temos várias escolhas. A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz do maligno. E o mundo está aí para nós escolhermos que caminho que nós vamos andar. Eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem escolhido para a sua vida hoje? Existe uma consequência que eu vou estar falando lá na frente, pela escolha de Ló. Queridos, isso é muito sério. Abre os seus ouvidos espirituais. O que você tem decidido na sua vida? Quais são as suas escolhas? O que você está escolhendo nesses dias? E é importante a gente ressaltar que no versículo 13, ressalta, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Será que Ló não sabia? Eu fiquei me perguntando, Deus, será que ele não tinha o discernimento? Com certeza não, né? Por isso, se não ele tivesse discernimento, ele não teria ido. Mas assim, o que motivou Ló ir para aquele lugar? A aparência? A aparência está falhando. Está falhando. Abre comigo em 1 Samuel. Por favor. 1 Samuel. Olha o que o Senhor nos diz. 1 Samuel 16, capítulo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o que? O coração. Meu querido, nós precisamos da direção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter a direção, a orientação do Senhor para nós tomarmos decisões. Muitas vezes nós queremos ter atalhos, mas a gente vai num atalho, mas depois para consertar demora muito mais tempo. Olha comigo Mateus. Mateus, capítulo 23.
27, 23, 27. Aqui em relação, qual é a motivação que você tem feito as suas escolhas hoje? Qual é a motivação? No versículo 27 de Mateus 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Queridos, isso é muito forte. O que tem motivado a gente escolher certas coisas nas nossas vidas? O que motivou Ló a estar naquele lugar que era pecaminoso, demasiadamente pecaminoso? Que eu e você possamos refletir as nossas decisões, as nossas motivações das nossas escolhas, amém? Nossa, está tão fraco, amém? Amém. Aleluia. Estão comigo? Amém. 2. É interessante, volta em Gênesis, é interessante, né? Que Ló, se você quiser ler, né? Quem está lendo a Bíblia, é muito interessante Gênesis, eu amo Gênesis. Deus, ele aparece para quem? Para Ló ou para Abrão? Abrão. Abrão, ele tinha uma promessa. A palavra de Deus nos diz que Abraão era amigo ele era assim com Deus, juntinho com Deus, ligado direto com Deus. Mas o que aconteceu com Ló? Ló, ele não reconheceu a autoridade delegada na vida dele. Então, primeiro, ele não pediu orientação. Ele poderia falar assim: Abrão, eu sei que você pediu para mim escolher, mas assim, eu quero a sua direção, porque você tem contato direto com Deus. Fala aí com ele, para qual direção eu tenho que ir. Mas não, ele olhou, fez a escolha dele pela aparência, e a gente sabe que se deu mal. Então, querido, você quer aprender com a história de Ló? Reconheça a autoridade que Deus colocou na sua vida. Seja seus pais, seja aqui na igreja, seja as pessoas que oram por você, os intercessores. Abrão, ele intercedia por Ló, enquanto ele estava vivendo a vida dele ali. Se você olhar, se você ler antes, o anjo do Senhor, ele visita Abrão e fala para ele: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele começa a interceder. E no versículo Gênesis 18, 22, olha o que fala. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Querido, valoriza as pessoas que oram por você. Reconheça a autoridade delegada. Não foi por nada que Abrão, ele tinha aquela autoridade. Ló poderia ter evitado certas coisas na vida dele, mas talvez por falta de sabedoria, ele sofreu as consequências. Terceira coisa que eu entendi, que eu aprendo com a história de Ló: o pecado é uma cova profunda. Tem um ditado que diz: um abismo chama outro abismo. A partir do momento que Ló se colocou próximo daquelas pessoas, a família dele terminou sendo o quê? Contaminada. Por isso que a palavra de Deus nos diz: fugir da aparência do mal. Amém? Nós temos que fugir da aparência do mal. Quando eu li aqui, a palavra de Deus nos diz que era tanta gente que ficava perto de Sodoma. Então, eu tenho que entender que o pecado, ele é uma cova profunda.
O pecado, ele nos tira a sensatez. A gente não sabe muitas vezes o que é certo e o que é errado. A gente normaliza tudo. Não, tudo é normal. Queridos, que tudo é normal. Não é normal não. O reino de Deus, Jesus está voltando. Quem estava aqui na sexta-feira? A presença de Deus veio. Mas eu vou falar algo para você. Se nós quisermos sentir a presença de Deus, se nós quisermos ser salvos, nós precisamos ter atitudes diferentes que nós estamos tendo até hoje. Em nome de Jesus. A palavra de Deus que o pecado já está à porta. Quais são as suas escolhas? O pecado, ele nos tira do equilíbrio. Ele contamina. Se você continuar lendo a história de Ló, a esposa foi contaminada, as filhas do mesmo jeito. O pecado, ele leva a normalidade das coisas desse mundo. Tudo é normal, tudo é natural. Tudo é natural. E aí a gente pensa muitas vezes, mas Deus é amor. Deus é bom. Realmente Deus é bom, amém? Deus é amor, amém? Mas Ele também é justiça. Deus é justiça. Queridos, o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado muitas vezes nos adoece. O que você está falando, bispo? Lê a palavra que você vai ver. Jesus muitas vezes expulsava os demônios de pessoas enfermas. Pecado adoece o ser humano. Que eu e você possamos nos afastar daquilo que nos afasta da presença de Deus, amém? Aleluia. E quarto, esses dias eu estava dirigindo e eu olhei para o retrovisor. Foi a segunda vez que eu tive essa experiência. E quando eu olhei para o retrovisor, estava vindo um carro e eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo. Pensei que o carro ia bater, ia passar do lado, ia me bater, ia bater na traseira, enfim. O que Deus falou comigo nesses dias, se eu não me engano foi semana passada, e Ele falou alguns anos atrás, é que eu precisava quebrar o retrovisor da minha vida. Para que serve o retrovisor? Para olhar para trás. Fala para o irmão que está do seu lado, quebra o retrovisor da sua vida. Fala novamente, quebra o retrovisor da sua vida. Queridos, eu não estou dizendo que nós devemos negligenciar o nosso passado, não é isso. Se você precisa de tratamento, de curar o seu passado, vai no psicólogo, vai se tratar e Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Mas nós temos que parar de nos apegar ao nosso passado. Nós temos que entender que nós devemos seguir e não olhar para trás, aprender a seguir a Jesus sem olhar para trás, sem olhar aquilo que foi bom lá no passado. O povo do Egito, quando ele estava no deserto, ele murmurava o tempo todo. Por isso que passaram 40 anos. No lugar de ser uma jornada de 40 dias, eles passaram o quê? 40 anos. Né? E ele falava, não era melhor? Será que lá no Egito não tinha sepultura? Será que lá no Egito não tinha comida? Quantas vezes nós pensamos, né? Ficamos assim, o saudosismo, ai como era bom, quando, taranã, ai como era, queridos, Deus faz coisas novas todos os dias. Para de ficar olhando para trás. Para de ficar tendo saudade do seu passado, em nome de Jesus.
Vou falar algo para você: o inimigo sabe das nossas fraquezas. Ele sabe lá do nosso passado. E ele quer nos aprisionar. Por isso que eu creio que a palavra de Deus nos diz, quando nós entendemos que nós não vivemos do passado, e porque Deus, Ele faz coisas novas nas nossas vidas, Ele constrói uma nova história nas nossas vidas, não baseado naquilo que nós vivemos, mas baseado naquilo que está acontecendo agora. Amém? E quando estava no louvor ali, eu estava pensando, na psicologia, antes, o pecado, o passado nos cristaliza. Fala comigo, o passado me cristaliza. Todos entendem o que é cristalizar? É ficar parado. Eu não vou nem para frente e nem para trás. É isso que o passado nos faz. E na psicologia, quando existe a cristalização, significa que há um adoecimento. Por quê? Saúde é fluxo. Toda hora eu estou mudando, porque eu sou nova criatura toda hora. Amém? Então Deus, Ele faz coisas novas todos os dias. Eu não vou mais ficar cristalizado, porque Deus é comigo, porque Deus faz coisas novas todos os dias na minha vida e na minha família. Cristalização é doença. Se você percebe que você está cristalizado em alguma área da sua vida, você precisa pedir ajuda, porque Deus tem uma vida, e uma vida em abundância na sua vida. Deus, Ele não quer que você fique parado. Deus, Ele quer trazer o renovo. Deus, Ele quer desentulhar os poços, para que possa jorrar rios de águas vivas. Mas Deus só pode fazer isso se nós aceitarmos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos aceitar, amém? Queridos, e com isso, o passado, pecado, nós precisamos entender que nós não precisamos, nós temos que ter o cuidado de não ser contaminados por esse mundo. Não podemos ser contaminados por esse mundo. É tão tentador. O pecado é prazeroso. O pecado é prazeroso, sim. Se eu falar o contrário, não é verdade. Mas ele é prazeroso para quem? Para quem? Para a carne. Você é carne ou você é espírito? Quem é espírito, dá um glória a Deus. Então, vigia na terra. É muito bom nós estarmos na presença do Senhor. É muito bom quando nós vemos a manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja. E nós temos visto isso aqui na igreja Fonte da Vida. Mas eu falo para você, fique atento àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está fazendo. Que eu e você não sejamos aquelas virgens, aquelas 5 virgens nércias, como o bispo falou na sexta-feira, que nós possamos ser as prudentes, que vai estar preparado na hora da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. E eu quero concluir que as consequências da escolha de Ló, as consequências das nossas escolhas. Ló, ele era um homem riquíssimo, era tão rico que teve que se apartar do seu tio, escolheu estar perto do pecado, sendo que ele tinha família. Eu estou diante de adultos, tinha família, e a sua escolha afetou toda a sua família. Meu querido, a sua escolha afeta a sua família. A sua escolha, a minha escolha afeta a família. A família dele foi destruída por uma escolha lá atrás. Lá atrás. A mulher olhou para trás,
Suas filhas deram bebida para o pai, se deitaram com o pai, tanto a mais velha quanto a mais nova. Tudo isso é o quê? Fruto daquilo que elas viviam, do pecado. Quais são as suas escolhas nesses dias? A palavra de Deus nos diz, se nós queremos ver o Senhor, nós precisamos ser santo, porque Ele é santo. Nós precisamos buscar a face do Senhor. E eu quero dizer para você que as nossas escolhas vão determinar o nosso futuro. Repete comigo assim: as minhas escolhas hoje vai determinar o meu futuro. E eu quero declarar sobre a sua vida que nós iremos fazer escolha do Senhor em nome de Jesus. Talvez hoje você esteja, talvez não. Hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos lá atrás. Se você planta abóbora, você vai colher o quê? Abóbora. Se você plantou coisas ruins, provavelmente você vai estar colhendo coisas ruins. Mas em nome de Jesus, nós vamos colocar no altar do Senhor. E nós vamos profetizar que a partir de hoje nós iremos escolher do bornal de Deus em nome de Jesus. E eu quero te dizer também que as nossas escolhas hoje é nossa responsabilidade. Fala comigo, a minha escolha é minha responsabilidade. Principalmente se eu sou pai e mãe e avó. Amém? Nossa, a gente está fraco. Amém? É nossa responsabilidade. E nós iremos prestar conta ao nosso pai. Iremos prestar conta ao nosso pai. É interessante que as filhas de Ló, como eu relatei a história dele, teve 2 filhos com as filhas. E gerou 2 nações, que é os amonitas e os moabitas. Que anos depois se tornaram inimigo de Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma escolha por escolha olhando o natural. Uma escolha por não ter uma direção de pessoas que possa estar acima de nós. A palavra de Deus nos diz que no conselho, como é que chama? Esqueci. Na multidão dos conselhos há sabedoria. Obrigada. Por causa dessa aproximação do pecado, a família foi destruída. E por causa do olhar para o passado, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Nós não podemos ficar olhando para o lado, não podemos mais ficar olhando para trás. Não há mais tempo, meu querido e minha querida. Jesus está voltando. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é tão palpável. As crianças, posso falar, Ju? A Emily da Juliana, na sexta-feira, estava aqui, ela falou para a mãe, eu estava chorando, eu queria gritar, mas eu não sei por que eu estou chorando. Ela tem quantos anos? 6 aninhos, porque a presença do Senhor, ela está atingindo as crianças, está atingindo os adolescentes. E o que nós estamos fazendo, igreja? O que nós estamos fazendo? O que você fez sexta-feira que não veio para a vigília? Eu quero convocar o exército do Senhor para orar, interceder e buscar a presença do Senhor em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse ficar em pé. Queria que você fechasse os seus olhos neste momento.
Ló perdeu tudo. O bem mais precioso que nós temos é a nossa família. Vou repetir novamente, o bem mais precioso que eu e você temos é a nossa família. E nós precisamos cuidar da nossa família espiritualmente. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Que Deus colocou no meu coração foi que todos nós estamos colhendo algo que nós semeamos no passado. Muitas vezes tem trazido dor, muitas vezes tem trazido desespero, incômodo. Mas Deus nessa noite, Ele quer que você possa colocar no altar do Senhor. Então, como algo profético, eu quero que todos vocês que desejam, eu já estou aqui e eu quero também colocar a minha semeadora, aquilo que eu não quis semear, aquilo que eu não quero colher, na presença do Senhor. Então eu queria que você pudesse sair do seu lugar neste momento. Não precisa ter vergonha, todos nós. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. E eu quero que você possa colocar na presença do Senhor. Talvez a sua escolha levou a sua família a se distanciar de Deus. Talvez você não teve nem culpa. Não estou falando aqui de que você é culpado ou não é culpado. Não é disso que se trata. Deus, Ele quer fazer um conserto nessa noite, na minha vida e na sua vida. Então eu quero que você feche os seus olhos, vem aqui na frente e coloca diante do Senhor. Talvez você não honrou seu pai, sua mãe, eu não sei o que você semeou, que você está colhendo hoje, você está colhendo com choro, às vezes com ranger de dentes, mas o Senhor sabe. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Se arrependa. Se arrependa. Deus, Ele está aqui. Ele quer fazer uma nova história na sua vida, na sua família. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, vem tocando. Vem tocando, ó Deus, nos nossos corações. Nós nos arrependemos, ó Deus, de ter, Senhor Jesus, feito certas coisas, ó Deus, muitas vezes que desagrada o teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, ó Deus, nesta noite que nós seremos livres em nome de Jesus. Ó Deus, o Senhor trará um tempo novo na nossa vida, na nossa história. Ó Deus, e tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, que afastou os nossos filhos da Tua presença, nós colocamos diante de Ti. Nós nos arrependemos, Deus. Nós nos arrependemos. Arrependemos, ó Pai, porque muitas vezes estamos caminhando perto do pecado, na roda dos escarnecedores. Nós nos arrependemos. Nós somos os Teus filhos. Nós queremos dar liberdade a Teu Espírito. Nós não queremos ser como Ló. Nós queremos ser como Abraão, amigo de Deus, aonde a descendência dele foi bendita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.